Olá, tudo bem? Sou o professor André Araújo, ajudo treinadores e aspirantes a treinadores de futsal a serem vencedores dentro e fora de quadra. Nessa aula eu vou abordar 6 assuntos para otimizar o sistema ofensivo, o ataque da sua equipe. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, acompanha a gente no Facebook, no Instagram, baixa o e-book, é grátis, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí. Vamos lá para a nossa aula agora. É, Antes de começar a falar sobre cada uma das dicas que eu vou trazer aqui, são 6 no total, eu queria trazer uma estatística muito legal em relação ao ataque posicional. Então, anteriormente eu falei sobre defesa e trouxe uma evidência de um artigo lá de 2011 do professor Wilton Carlos de Santana em relação a, ao ataque posicional ser responsável por 24% dos gols no futsal. E esse artigo eu destacava que ele é muito legal porque ele traz um equilíbrio entre as outras ações, contra-ataque, goleiro linha, bola parada e o ataque posicional. Dessa vez, tá, a referência que eu vou trazer é um artigo mais recente que nada mais, nada menos do que 40% dos gols foram originados de ataque posicional. Então, se a gente tomar isso para trabalhar com o sistema ofensivo, é uma coisa muito significativa. Tá? Você, de repente, tem muitas situações que você pode tá desenvolvendo para melhorar o ataque, porque é um número expressivo, não dá para abrir mão. Se a gente levar em conta esse trabalho, fica muito difícil você, de repente, conseguir uma vitória, conseguir, de repente, superar um adversário de repente mais organizado, ou mesmo se destacar de repente ao longo de uma temporada ou de vários trabalhos aí como treinador, sem dar uma atenção especial para o ataque. Então é muito importante que a gente tenha em mente esses números e que por mais que a gente tenha em mente que é importante ter uma defesa organizada, ter um trabalho de bola parada, é preciso também que a gente dê muita atenção para o ataque. Claro que atacar depende de vários fatores, como a gente vai ver aqui, mas é muito bom a gente ter esses números como uma evidência. Em relação é, à situação ofensiva, eu sempre tive um trabalho muito forte, caracterizado pelo sistema defensivo, e tinha muita dificuldade, principalmente no início da minha carreira, para desenvolver trabalhos que levassem a equipe a se destacar por sistema ofensivo. E aí eu tive um marco na minha carreira, e esse marco veio em um jogo amistoso, em uma cidade muito distante. A gente é, resolveu fazer um jogo de preparação para estrear em uma competição estadual, e o resultado desse jogo foi 7-1 para o adversário. Só que o que chamou a atenção? A gente analisando o scout depois e o desempenho individual dos atletas, nós tivemos assim um número 5 vezes mais finalizações do que o adversário, que teve pouquíssimas finalizações. Então, se eles fizeram 7 gols, eles tiveram, por exemplo, 8, 9 finalização, enquanto que a gente chegou a ter 35, 40 e o jogo terminou 7-1. E aí o que eu fui analisar e concluir depois desse jogo amistoso? Que de repente o ataque ele precisa ser eficiente, ele precisa resolver. Então, quando o adversário chega 8 vezes e faz 7 gols, pô, os caras chegaram, eles finalizaram na hora que eles sabiam que eles iam chegar e fazer o gol. Enquanto que a gente, de repente, não tinha esse olhar, então era uma coisa muito desorganizada, muito forçada. E aí eu comecei a olhar para algumas equipes, a estudar alguns treinadores que são destaques por desenvolver trabalhos muito bons em relação ao ataque. E comecei a aplicar isso nos trabalhos. E o resultado, parte disso vocês vão ver aqui no que eu vou falar agora nessas 6 dicas. Tudo bem? A primeira delas, gente, é uma coisa assim, muito simples. Futebol de rua. Se apeguem às características do futebol de rua e tentem, de uma maneira organizada, levar isso para o seu treino. Tá? Futebol de rua, aquilo que o cara faz de repente de imprevisível, de repente
desenvolvimento natural em relação a várias habilidades. Então, o futebol de rua, ele tem umas características assim, se a gente pegar, por exemplo, a bola, tá? Os caras jogam com qualquer coisa, você pôr tampinha de refrigerante, a molecada tá chutando. E aí você pode, sim, de repente, tá colocando uma bola, às vezes, uma bola de vôlei. Então, às vezes eu coloco a bola de vôlei, que já tem uma dificuldade maior, não tem um risco de repente, acertar com mais violência. Não deixa o professor de vôlei saber que você pegou a bola lá. Uma bola de borracha, enfim. Isso já cria um ambiente diferente, uma dificuldade, é um desafio. De repente, você tira ali o atleta da zona de conforto. Tem a questão no futebol de rua, coloca um chinelo, tênis para fazer golzinho. Então você pode também estar adaptando o tamanho dos gols, o tamanho da quadra, tá? Geralmente, quanto menor você vai. E aí você coloca o número de jogadores também. Normalmente, é muito legal você elaborar um treino, às vezes, com todos os atletas. Com todos. Vai ter um caráter de rachão, mas assim, é o futebol de rua na sua essência ali. E aí o cara começa a ter que se virar de repente nos 30 ali, porque realmente é muita dificuldade. Na hora que você traz algumas situações dessa para o seu treino, tá? Começa a ficar muito difícil, porque uma coisa é você, tá ali 3 contra 3, 4 contra 4, coloca um jogo de 8 contra 8 na quadra. Vira uma loucura, tá? Só que isso tudo vai criando uma situação do quê? O cara quer fazer o gol, ele quer chegar no ataque, ele quer de repente se destacar, ele quer, assim, é um jogo que você vai criando várias situações ofensivas. E como tem bastante gente também, não existe muito aquela preocupação de você defender. Então você vai criando isso e vai de repente embutindo uma mentalidade ofensiva nos atletas. O tempo também é uma coisa muito legal. O tempo não tem, entendeu? Você às vezes não precisa nem falar o tempo. Professor, quanto que vai acabar esse treino? Não sei. Não fala, deixa rolar, entendeu? E vai, de repente, fazendo as modificações ali, porque é outra característica do futebol de rua. A questão do árbitro. Não tem árbitro no futebol de rua. Então é muito importante que você tenha, às vezes, algumas estratégias para que o treino não fique parando toda hora. Então você já pode até combinar com os atletas. Isso vai dar uma disciplina em relação à questão da arbitragem. Então, a partir do momento que você não fica atendendo, às vezes é muito chato os atletas no treino ficarem parando toda hora e, assim, não deixa o atleta definir o que é, o que não é. O jogo só vai parar na hora que eu falar, e aí você evita parar, entendeu? Mesmo que tenha alguma infração, alguma situação ali que alguém não fique contente, deixa rolar, porque é uma característica natural do futebol de rua também. E, para finalizar, a questão, assim, muitas equipes hoje estão buscando isso, tá? Eu tenho visto muitos trabalhos de captação de atletas olharem para essas características, porque você já, de repente, pega um caminho aí de simplesmente aprimorar aquele atleta e lapidar, e é muito difícil quando um atleta não tem essas características. Então, primeira situação é isso, um olhar para o futebol de rua, tentar adaptar ao máximo dentro das suas condições para o trabalho com o futsal. Seu ataque vai melhorar muito. Tudo bem? A segunda situação que eu tenho aqui tem já um senhor, tá? Eu estou falando dele, mas já faz um tempo que eu tive acesso a essa reportagem. Newton Zarani. Se você não conhece esse nome, pesquisa aí, digita no Google. Esse cara hoje é um senhor, ele simplesmente levou o futsal para o Rio de Janeiro, no América, clube de futebol. Então ele juntou uns amigos, eles não tinham onde jogar lá e resolveram de repente colocar o futsal na quadra de basquete do clube. Fundou a Federação Carioca e simplesmente foi o primeiro jogador de futsal federado do mundo. E é considerado o Charles Miller do futsal. Então, esse cara tem uma história muito interessante. Talvez nem tenha o valor aí midiático que deveria ter em relação a vários astros aí que o futsal possui. E eu tive acesso a uma entrevista dele
E dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro, eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou um saudosista, tá? Eu valorizo muito o aspecto contemporâneo. Eu acho que as pessoas têm uma tendência de repente valorizarem tudo que é da época delas, mas isso acaba sendo apenas uma tendência, porque a gente tem hoje muita coisa boa, tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui são coisas novas, tá? Coisas que já remetem a 2021, então não tem por que de repente a gente trazer algo saudosista aqui, mas o que ele falou é uma coisa assim muito moderna. Então ele, em relação ao aspecto ofensivo, ele cita, por exemplo, a questão que hoje nós temos malabaristas, certo? E isso é uma realidade. A gente não pode confundir um jogo ofensivo, um ataque forte, um jogador que de repente tem qualidade para fazer o gol com malabarismo. Isso é ruim, a gente tem muito isso hoje. E geralmente esses atletas eles não possuem algumas situações básicas que eu vou falar daqui a pouco. Ele cita a questão física como sendo uma questão muito forte hoje. O jogo ficou alta intensidade, a qualidade técnica hoje caiu muito em função dessa alta intensidade, então a parte tática e a questão física hoje realmente são muito fortes e nem sempre a gente consegue destacar o aspecto técnico. E o que me chama muito a atenção é que ele faz uma observação, gente, que é uma sacada em relação ao sistema ofensivo. O futsal antes não tinha tantas substituições, os atletas jogavam muito tempo. Hoje, joga-se muito pouco. Então, me chamou a atenção esse comentário. E aí, por que eu liguei isso para o sistema ofensivo? E é uma característica do meu trabalho, tá? Que eu apenas casei aí com a entrevista do Newton. Se você tem um cara que decide o jogo, que faz gol, que no ataque ele vai muito bem, e você quer ter poder ofensivo naquele jogo, você precisa deixar esse cara mais tempo na quadra. Então é quebrar de repente um padrão ali, vou mudar de 4 em 4 minutos, de 2 em 2, de 5 em 5. Não, dá para mudar isso. De repente tem aquele cara que em determinadas situações você nem vai substituir, é ele que vai sair do jogo e ele vai descansar e já vai voltar. Porque o objetivo é otimizar o sistema ofensivo. Se você tiver 4 jogadores em relação a essas características ofensivas no elenco, em determinada situação você vai colocar os 4 na quadra e eles vão ficar até não aguentar mais. Então essa questão da substituição, claro, melhorou muito, democratizou o jogo, mas na hora que a gente pensa em uma situação de poderio ofensivo, de características de ataque, a gente precisa levar em conta que nem sempre é interessante você ficar optando pelas trocas. Sem contar que, à medida que você vai condicionando, olha só, condicionando em jogos o jogador a passar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, na hora que você precisa que ele fique 5, 6 minutos, ele não consegue. Não consegue, é o lastro que ele vai criar nos jogos. Então, você precisa sim fazer com que em alguns momentos, dá para reproduzir isso no treino, em jogos, mas vai ter situação que você vai precisar que ele jogue para ele ter essa condição e acumular esse lastro ao longo de muitos jogos, muitas temporadas. Legal, gente? Vale a pena conhecer a história desse cara, um ícone no futsal. Ele, de repente, muita coisa do que a gente tem hoje aí é graças à história do Newton Sarani. Valeu? Gente, ainda seguindo nessa questão aí da dinâmica do jogo, o terceiro item é sobre fisiologia. Futsal hoje já existem várias pesquisas aí que mostram uma predominância anaeróbia do jogo. E também, isso a gente já tem algum tempo demonstrado, hoje talvez existe um equilíbrio, mas assim, existe uma tendência para que os alas corram mais, sejam mais exigidos. Tá? Se é que hoje ainda existe essa diferenciação aí na questão prática, é muito comum a gente ter fixos que defendem muito bem,
e que atacam muito bem também, pivôs que defendem e atacam bem, e os alas são muito reconhecidos pela velocidade. E aí você precisa ter na sua equipe alas muito bem condicionados, tá? Então tenta ter esse olhar, você precisa conhecer VO2 máximo, limiar anaeróbio, saber quanto tempo o cara leva para se recuperar, avaliar constantemente, certo? Porque isso vai fazer muita diferença, tá? À medida que você sabe a capacidade física dos seus jogadores, você consegue determinar, às vezes, e controlar algumas situações dentro do jogo. E aí, quanto mais alas você tiver, para de repente estar tá sempre colocando um ritmo forte. O ataque ele depende, gente, de um ritmo muito forte. É uma loucura. Você tem que determinar o ritmo e de repente fazer com que o seu adversário não suporte toda aquela pressão ofensiva que você vai colocar. E aí, se você tem essa situação, um jogo de ala, que de repente, além da questão tática, da questão habilidade, você coloca também a questão física nesses jogadores, você vai começar a fazer muita diferença. Então é muito importante que você tenha esse controle e que você saiba, de repente, administrar tudo isso na hora que você for desenvolver um trabalho pensando em melhorar o seu ataque. Então, a questão dos alas em relação ao aspecto físico é muito importante. Se você tiver alas que não, você precisa saber a condição física, porque se for ruim, não sei se você consegue implantar de repente um sistema ofensivo, tá? Porque os alas serão muito exigidos na hora que você se propõe a controlar o jogo, a de repente partir para cima do adversário. Tá? Não dá para fazer isso se você não tem garantias de que você vai suportar fisicamente. Tudo bem? A quarta situação é assim, a gente falou de condição física, de características energéticas do jogo. A quarta situação, gente, depois que você tem organizado um trabalho para melhorar as capacidades físicas, força, velocidade, resistência, equilíbrio, enfim, você começa a desenvolver um trabalho para que os jogadores melhorem a qualidade do movimento. Gente, isso faz muita diferença. Muita diferença mesmo. É aquela situação de você, de repente, saber que o canhoto, em determinadas situações, ele vai ter que usar o pé direito. E aí ele tem que saber qual o movimento que ele faz, porque senão ele não vai conseguir usar o pé direito, ele não vai ter equilíbrio. São situações que você começa a organizar para facilitar com que o atleta, às vezes, consiga uma finalização. Então, um lance, de repente, que ele teria muita dificuldade naturalmente, você acaba corrigindo ali a maneira como ele se movimenta, tá? E aí são movimentos muito naturais, mas que a gente vai analisando até mesmo a questão mecânica. Existem avaliações, testes também para você e referências. Tá? A gente tem aí, por exemplo, a Alemanha em 2014 usou essa metodologia. Algumas equipes no futebol brasileiro e no futsal também já fazem isso. Tá? A gente tem isso no vôlei, tem no basquete. E a natação tem, de repente, um controle corporal fantástico, que você corre, a todo momento você está corrigindo o movimento. Então, a gente está vendo os Jogos Olímpicos aí, Jogos Olímpicos, em outras modalidades, a gente vê sempre essa questão. E no futebol, no futsal, nem sempre a gente dá atenção para essa questão. Pô, você vai melhorar a postura, vai melhorar capacidade de amplitude da flexibilidade. Então, assim, muitas situações que vão ajudar no desempenho no momento que o jogador tem a bola. E aí, olha só que situação interessante. A gente passa muito tempo durante o jogo sem a bola. Então, se você não tiver cuidado com essa questão de controlar o movimento, de melhorar a qualidade, o seu atleta não vai conseguir jogar. Na hora que começar o jogo, ele vai jogar 2, 3 minutos por conta de postura inadequada, de repente ter uma corrida onde ele não consegue, de repente, fazer os movimentos de maneira adequada, ele vai começar a ter uma sobrecarga articular, muscular, e aí a situação não chega da maneira como você planejou e da maneira como você quer. Então, invista em trabalhos que melhorem a qualidade do movimento. Gente,
quinta situação, regularidade nos treinos. O que significa isso? Você tem que dar atenção para todo mundo. Todo mundo. Todos os atletas do elenco, eles precisam ter as mesmas oportunidades de finalização. Então, você precisa sempre estar trabalhando situações de enfrentamento para finalizar. Então, média distância, de repente situações cara a cara com os goleiros, situações que você vai dar uma assistência. Então, nem sempre o jogador que chega lá na frente é que vai fazer o gol, ele vai ter mais alguém. Situações para você chegar, às vezes, fazendo cobertura. A gente fala muito em cobertura da defesa, mas, gente, tem a cobertura ofensiva também. Quem que vai finalizou, quem é que vai estar lá debaixo da trave? Se o goleiro devolver, se a bola desviar, se bater na trave. Então, tudo isso é muito importante que você organize nos treinos e organize com todo mundo, porque também existe uma situação, eu vejo uma situação muito comum de alguns treinadores priorizarem, de repente, determinados grupos. Às vezes tem alguns jogadores que são mais habilidosos, gostam de jogar mais próximos do gol, e são apenas esses que têm os trabalhos de finalização, os trabalhos, de repente, tiro livre, até pênalti, gente, todo mundo deve treinar, porque, de repente, você vai para o jogo com tudo organizado em relação aos atletas que são responsáveis por algumas funções, e aí chega lá, muda tudo. Principalmente no final do jogo. O final do jogo é terrível. Então, o que você pensou já não deu certo, já foi por água abaixo, você tem que reorganizar tudo ali de novo. E aí, na medida que todo mundo treinou e está preparado para várias situações, você tem várias opções de estar resolvendo ali os problemas que vão acontecer. A outra situação que envolve a regularidade também, e que eu tenho visto também acontecer muito, é assim, cara, os goleiros de futsal são fenômenos. Fenômenos. A gente vê, se você pesquisar um pouquinho aí, você vai ver que tem, cara, cada goleiro a gente encontra goleiro bom, acho que tanto no futsal amador, escolar, universitário, e no profissional também. Então, assim, em todos os níveis que você vai jogar futsal, você tem goleiros extraordinários. E aí fica uma dica para quem vai fazer o gol. Existem situações que não dá para você fazer do jeito que você quer o gol. O goleiro ele vai defender do jeito que ele quer, certo? E aí você precisa entender que muitas situações você precisa mudar a característica. Então, muitas vezes um jogador que está acostumado apenas, às vezes ele quer driblar o goleiro sempre. Com aquele goleiro não dá, você não vai conseguir driblar, você tem que chegar e finalizar, ou vai ter que dar uma assistência, aí tem que chegar 2, 3. Tem goleiro, de repente, que ele espera até o último milésimo de segundo ali para decidir. E aí, se você, de repente, faz alguma coisa antes, ele vai lá e pega. Tem goleiro que você precisa, de repente, fazer com que ele decida, então aí você tem que ter muita paciência também. Tá? E eu vejo uma situação muito comum, que muitos atletas, muitas vezes, não gostam, ou não querem, ou não treinam a finalização de bico. Gente, se não é um fundamento, e você não entende como fundamento, pelo menos tente entender como um recurso, e um recurso muito válido. Porque talvez chegue um dia que você vai encarar um goleiro que a única maneira de você conseguir superá-lo é com um chute muito potente de bico, tá? Com o dedão, como falam aí. Então, essas duas situações, a regularidade nos treinos e entender que os goleiros são extraordinários e que é muito difícil fazer um gol no futsal, faz com que você tenha muito mais atenção nos treinos e no momento do jogo você vai estar muito mais concentrado para fazer o gol. Mais uma situação, drible. Gente, ataque, drible, é o que todo mundo quer fazer também, né? Assim, o drible, cara, é um negócio que, assim, levanta a torcida, a galera vai à loucura. Só que o drible, por que eu trouxe o drible aqui? Existe uma grande confusão, porque o drible, gente, ele assim, dentro de uma metodologia que eu tenho desenvolvido e estou tentando levar para vocês,
de uma forma muito bem clara e organizada, eu já vejo como um fundamento específico. Então, na hora que a gente traz essa questão do malabarismo aqui, é muito comum você hoje ir para a quadra e ver muitos jogadores driblarem, serem muito habilidosos e não terem os fundamentos básicos bem desenvolvidos. Então, eu tirei o drible de um fundamento básico, tá? Não dá para você trazer, por exemplo, um cara para o futsal que dribla muito, que é muito habilidoso, mas que ele não passa, ele não domina bem, ele não conduz bem a bola. Então, esses 3 fundamentos eu coloco como básicos e requisitos para a gente partir para outros fundamentos. Claro que você vai estimular, você vai estar a todo momento incentivando. A criança, principalmente, gosta muito disso, tá? Eles se divertem demais e isso é algo que vai ser mantido, mas você precisa, paralelo a isso, dar toda a condição para que ele se desenvolva em relação a esses aspectos básicos, porque senão vai ficar muito difícil de jogar. E muitas vezes você não vai conseguir jogar somente com o drible, tá? O drible é um recurso, tá? É uma situação, é um recurso muito forte, muito importante, mas que você não vai poder passar o jogo todo driblando. E aí, dentro disso, o que eu vejo aqui? Você pode colocar e ensinar, de repente, a questão de linkar o drible com a situação física e tática. O que significa isso? Você precisa fazer com que o atleta, os jogadores, entendam que o drible exige um gasto energético muito alto. Então, toda vez que você dribla sem objetividade, então, por exemplo, se eu estou numa situação da quadra que eu vou driblar para trás, por exemplo, eu poderia dar um passe, eu poderia, de repente, parar a bola e para mudar de direção, enfim, e eu opto pelo drible. Tudo bem, se for em uma situação, não vai acontecer nada, mas aquele jogador que está sempre fazendo aquilo, ele vai chegar no jogo praticamente exausto, ele não vai ter energia. Então, você economiza energia, tá? Não é simplesmente proibir, falar, você não vai driblar aqui, se você perder, você vai... Não, é uma situação fisiológica. À medida que você vai fazendo movimentos que têm características totalmente anaeróbias, você está ali exigindo demais da sua musculatura, você acaba o quê? Sobrecarregando e na hora que você precisar no final do jogo, você não vai ter energia. A outra situação é que dentro dessa questão de economia de energia, você também tem a situação tática. Tá? À medida que você vai driblar somente quando você estiver próximo da meta adversária, você evita que você leve um contra-ataque e tome um gol por um erro. Tá? E você, à medida que você vai melhorando a sua habilidade, você sempre vai driblar para criar uma oportunidade. Então você vai ficando mais objetivo, vai deixando essa questão de malabarismo do lado e você vai, de repente, colocando uma mentalidade extremamente competitiva de uma maneira divertida, porque ninguém está proibido. Uma coisa é você não pode driblar, outra coisa, você pode driblar, só que você tem que chegar no último quarto, no último terço, na quadra de ataque, enfim, aí você cria a sua... Vai lá para o futebol de rua, coloca aquelas regrinhas lá e fica tudo bem. As crianças entendem isso como algo que é bom e que elas podem driblar. E aí, o que acontece? É muito legal você colocar essas situações, porque elas passam boa parte do jogo longe do ataque. Então, ela vai lembrar, falar, pô, na hora que eu tô aqui perto do meu goleiro, eu preciso passar, conduzir, correr, enfim, você vai criando situações que são importantes, mas de uma forma muito saudável, divertida, sem pressão. Gente, essas foram as 6 situações que eu trouxe. São situações que eu tenho feito constantemente nos meus trabalhos, tenho tido um resultado muito bom. Outros treinadores também adotam essas metodologias, estão tendo um resultado muito legal dentro e fora de quadra, tá? Isso traz tranquilidade para você, traz segurança
Tá? Não são maneiras que você vai, de repente, colocar muita pressão, que você vai deixar os seus atletas cansados, enfim. São situações boas que você vai melhorar tanto a parte tática, a parte técnica, a parte física, a parte cognitiva do jogo e vai dar muita confiança para seguir com o trabalho ofensivo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, a gente trouxe aqui hoje 6 situações: futebol de rua, malabarismo sem malabarismo, a questão dos alas. Então, prioriza os alas na sua equipe, aqueles que correm, acompanha, monitora a condição física deles. Controle do corpo, melhorar a qualidade do movimento dos atletas, regularidade nos treinos, permitir que todos tenham a mesma oportunidade e o drible ser encarado como um fundamento específico, ou seja, você precisa garantir que o atleta tenha todos os fundamentos básicos também, certo? Espero que tenham gostado da aula, agradeço a participação de todo mundo, esse vídeo vai ficar gravado também no Instagram, vai ter trechos aí para vocês curtirem, compartilharem. De novo, baixa o e-book que está na descrição do vídeo, é grátis. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho, acompanha a gente lá no Instagram, no Facebook. É isso aí, espero que tenham gostado da aula. Até mais, valeu, tudo de bom para vocês.